Glória a Deus. Mateus capítulo 2, número 2, verso número 1. Hoje o nosso estudo, e viemos a adorá-lo, que é o estudo 736 do nosso currículo doutrinário. 736 Aleluia. estudos do currículo doutrinário. 736 semanas consecutivas que nós, de maneira sistemática, estudamos a palavra de Deus. Versículo de número 1 diz assim: E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo de Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, e perguntaram: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Essas palavras dos magos, registradas em Mateus 2:2, contêm uma profundidade espiritual que ultrapassa a questão da jornada física, né? Os magos, sábios do Oriente, partiram em busca de um rei, mas o que encontraram era infinitamente maior do que poderiam imaginar. Aquele que procuravam não era apenas um governante humano, mas o próprio Deus encarnado, o Criador que desceu à criação. Surpreendentemente, o rei que eles procuravam não estava num palácio, né? Ele não estava simplesmente localizado dentro de um palácio. Ele, na verdade, em vez disso, eles encontraram em circunstâncias humildes, em uma terra desprezada. O texto não indica que Jesus ainda estivesse na manjedoura. Isso é importante, né? A maioria dos historiadores, dos comentaristas bíblicos, eles concordam que os magos, quando eles chegaram para conhecer Jesus, Jesus já não era mais uma pequena criança, Jesus não era mais uma criança recém-nascida. Eles não chegaram nos dias do nascimento de Jesus. É provavelmente que Jesus já tinha por volta de 1 a 2 anos de idade, quando eles encontraram Jesus, né? Então aquela ideia que a gente tem ali do presépio, né, dos reis magos, os reis magos não estavam presentes ali naquele dia, né? Eles chegaram depois. Muito provavelmente a criança já tinha voltado para Nazaré, e foi em Nazaré que eles encontraram o Senhor Jesus, né? Por isso que nasceu em Belém e Herodes não encontrou. Por quê? Porque não estava mais em Belém. Já tinha voltado muito provavelmente para sua terra, onde ele ficou conhecido como Jesus de Nazaré, né? Em meio às incertezas que permeiam a existência humana, somos convidados a nos aproximar dele com o mesmo coração de adorador dos magos. Nesse Natal, ao celebrarmos o extraordinário ato de Deus em se tornar homem, somos desafiados a vivenciar o lema da nossa igreja: adorar, evangelizar, discipular e cuidar. A responsabilidade é minha, porque a adoração verdadeira, ela molda não apenas os nossos sentimentos, mas as nossas atitudes. Somos chamados a ir além das palavras e gestos momentâneos e refletir o nosso amor e devoção ao Rei dos Reis em cada aspecto da nossa vida. Que esse estudo então seja uma oportunidade, né, para a gente nos aprofundar na compreensão, né, prática da adoração, assim como os magos que ofertaram seus presentes ao Rei, possamos oferecer o que temos de melhor: nossa fé, nossa obediência, nossas vidas entregues em adoração. Então, a primeira coisa que a gente vai perceber aí, irmãos, é que adorar custa, né? Adorar, que é a parte do nosso princípio, ela não é de graça, não se adora de graça, não se adora sem custo, não se adora sem perdas. Adorar custa, né? E se você acha que a gente está falando de recurso financeiro, é melhor você pensar mais uma vez, pois o custo financeiro é frequentemente o menor reflexo de uma adoração verdadeira. O bolso é o menor reflexo, mas com isso eu estou dizendo também que se reflete nessa área também. A maneira como você coloca as suas finanças, a maneira como você manipula as suas finanças e apresenta elas diante de Deus, ela é o reflexo da sua adoração, né? A adoração, ela precisa ser integral, envolvendo corpo, alma e espírito, conforme ensinado em 1 Tessalonicenses 5:23. Adorar é apresentar todo o nosso ser a Deus em santidade. Os magos nos dão exemplo prático desse custo. Eles não mediram esforços para encontrar Jesus, né? A adoração custou muito para eles, porque a palavra de Deus fala que eles saíram do Oriente para conhecer Jesus, né? A adoração colocou eles numa jornada, e eles falam por que eles vieram lá: nós viemos adorá-lo. Nós não viemos aqui simplesmente conhecer um rei, nós viemos aqui proskreneo, que é a palavra no grego para isso. Nós viemos nos prostrar em humilhação, como se nós estivéssemos
a apresentar um culto a uma divindade. Por isso o texto, traduzido do grego para o português no nosso texto aqui, é adorar. O proskreneu era usado muitas vezes não só para divindades, mas também para reis. Ele era usado para isso. Então eles usarem que eles vieram adorar, sendo do Oriente, com essa perspectiva cultural, dá para a gente entender que eles vieram tratar Jesus como um rei era tratado segundo o costume das nações que não faziam parte do judaísmo. Porque o rei, dentro do aspecto judaico, não era adorado, mas o César era. O César era tratado como uma divindade. Outros reis das nações pagãs em volta de Israel também tratavam as suas autoridades como entidades divinas. Então eles usarem essa palavra para dizer que vieram adorar Jesus faz parte do seu contexto. Mas não existe a compreensão completa daqueles magos em saber que eles estavam adorando a Deus. Com isso a gente pode também colocar o seguinte: o nosso conhecimento de Jesus é progressivo, né? Eu posso dizer para você que eu conheci aspectos do Senhor Jesus quanto o nosso relacionamento pessoal, eu e Ele, muito mais, conforme o tempo da minha vida foi passando. Conforme o tempo da minha caminhada foi passando, assim como eu conheci minha esposa melhor, minha esposa me conheceu melhor, né? Assim como os nossos filhos vão descobrindo quem os pais são, não é verdade? Porque esse aspecto do filho para o pai, dos filhos para o pai, na verdade, para a mãe, é muito interessante porque nós já estamos maduros, nossos filhos vão amadurecendo conforme vão crescendo e vão descobrindo novos aspectos a respeito de nós. Vão descobrindo as questões ao nosso respeito, inclusive sendo moldados na perspectiva que nós temos na nossa criação. E da mesma forma, nós como súditos e filhos do Senhor, conforme a gente vai crescendo na nossa maturidade, nós vamos aprender a conhecer mais o nosso Deus. Os magos do Oriente chegaram com essa ideia de apresentar o fruto deles a um rei, e vieram de longe para fazer isso. Eles não mediram esforços, né? Passaram por perigos para manifestar isso aí, né? Mas mais importante do que o valor material das ofertas que eles trouxeram, era a atitude que representavam submissão, honra e reconhecimento da majestade que havia naquele menino. Na cultura antiga, né, essa palavra no Oriente Médio, essa questão de inclinar-se do proskreneu, indica profundamente, muitas vezes até tocar o chão com a testa, demonstrando reverência. Então o proskreneu muitas das vezes era aquele ajoelhar que a testa ia ao chão, né? Você ficava completamente inerte. Quantas não, às vezes, a pessoa se deitava no chão com a boca no chão. Aquela expressão brasileira, espiritual, botar a boca no pó, né? Humilhação completa. E é engraçado que a palavra proskineu, que vem do grego, que representa essa adoração, ela é baseada em duas palavras: pros, em direção de, e kineu, que é beijar. Então é beijar em direção, é mostrar carinho em direção, devoção em direção. E esse beijar não é simplesmente o beijo que a gente dá de um afeto um com o outro. É um beijo que a gente beija as coisas, né? Beija o pé, né? Beija o lugar onde a pessoa pisou, né? É a adoração aquela completa mesmo, né? Já viu aquela expressão que a pessoa chega em algum lugar e beija o chão daquela terra, né? Aquilo ali é uma expressão de adoração, de beijar o chão onde a pessoa está, né? E é tão bonito isso porque alguns teólogos falam, principalmente os mais judaizantes, falam que não existe uma representação da divindade clara do Messias no Antigo Testamento. Bom, o Salmo de número 2, que é um salmo messiânico, um dos salmos mais bonitos, que Davi escreve naquele período onde ele recebe promessa que Salomão ficaria no seu lugar, o versículo de número 6, se eu não me engano, fala assim: beijai o filho. E filho ali está com F maiúsculo. Beijai o filho para que não se ire. Adorai o filho, né? Colocar e jogar a fé diante dele, né? Beijai o filho, justamente nessa conotação da adoração, né? E nessa questão disso, você precisa entender que a adoração verdadeira, ela sempre custa algo significativo. Ela não sai de graça, você não pode adorar de graça, né? Ao longo das escrituras temos vários exemplos disso aí, de pessoas que indicaram bens valiosos. Davi, por exemplo, depois de Deus aplacar o castigo que estava dando sobre Israel,
foi fazer um altar. E ele queria fazer o altar no lugar onde ele viu que o anjo do Senhor estava castigando Israel. Daquele lugar onde ele aplacou, né, a ira, onde Deus aplacou a ira e o anjo ali removeu aquele castigo sobre Israel que Deus havia mandado. Agora olha que interessante isso. Quando ele vê o anjo, ele fala assim: eu vou fazer o altar naquele lugar. E aquele lugar era a terra de um homem, né? A crônica, se eu não me engano, chama ele de Aruana, mas segundo Samuel chama ele de Ornã. É a mesma pessoa, é só o nome que fica diferente, a tradução do nome que está diferente. E ele chegou para o Ornã e falou assim: Ornã, vim aqui comprar a sua terra porque eu vou fazer um altar a Deus aqui. E aí o Ornã fala assim: o que, o rei quer a terra? Não, de jeito nenhum. O rei pode pegar tudo para você, meu amigo. Pode pegar os boi, a madeira, para você fazer o holocausto, é tudo seu. Não vou cobrar nada do rei não. E Davi fala assim: não, você cobra e cobra direito. Não cobra com desconto não. Para mim não oferecer a Deus um sacrifício que não me custe. E ali acaba sendo depois o lugar da construção do templo. Olha só como Deus faz as coisas, né? Como a adoração ganha valor. A própria mulher pecadora, ela derramou um perfume muito alto, caríssimo diante do Senhor. Custou a adoração dela. Aquilo ali era uma manifestação do seu arrependimento. É interessante, porque quanto mais a gente é perdoado, quanto mais a gente conhece quem é o nosso Senhor, mais fácil fica a gente se desvencilhar dos valores da nossa vida pelo valor maior que ele significa. Menor o valor das coisas tem para nós quando nós descobrimos o que Deus fez por nós. Hoje mesmo eu conversava com alguns parentes e lembrava de alguns outros e percebi, né, que valor que a vida ganhou diferente. Quando a gente descobre o que Deus faz por nós, quanto aquelas coisas que aconteceram no passado, ganha um valor diferente para a gente. Muda. A gente consegue entregar essas torres da nossa alma por conta mediante o valor maior que é. Então a adoração custa. A viúva pobre, por exemplo, ela tinha uma confiança tão completa em Deus que ela viu aquelas moedas e falou assim: mediante eu cuidar de Deus, essas moedas não valem nada. Ela entregou. E Deus viu isso, ela entregou tudo que tinha. Por quê? Porque o valor maior dela era o Senhor, né? O valor maior ela já tinha. Eu gosto também da mulher viúva que Elias encontra, porque ela está naquela condição e tal, e Elias pede para ela o bocado da farinha, né? E ele fala o seguinte: olha, se você me der esse bocado não vai faltar nada. E ela entrega aquilo como uma oferta, entendendo que aquilo ali era do Senhor, através daquele profeta, que ele era um homem de Deus, né? E aí tem uma outra questão também que não cabe hoje, que era o que significava aquilo dentro do judaísmo, né? Que o bocado era do sacerdote mesmo, né? O bocado era do Senhor mesmo, o bocado era que ele entregava lá para o Senhor, e ela entrega, e Deus manifesta ali o seu poder também, né? O próprio Paulo, ele declarou que a sua vida ia ser entregue como libação ao Senhor. Sua adoração custou conforto, segurança e finalmente a sua própria vida, né? Até no céu, irmãos, a adoração custa. Os anciãos diante do trono de Deus entregam a sua coroa, entregam as suas harpas diante do Senhor, os seus artefatos de valor, eles colocam diante do Senhor. A adoração sempre custa, né? Ela sempre tem uma manifestação de custo, mas o custo é pequeno comparado à glória de estar na sua presença, assim como Davi, a mulher pecadora e os magos e a viúva pobre, os anciãos do céu. Que possamos adorar ao Senhor de maneira genuína com tudo que somos e temos, afinal Ele é digno de tudo. Glória a Deus. A pergunta que devemos nos fazer é: o que a minha adoração está me custando? Será que a gente pode fazer essa pergunta hoje? Quanto me custa adorar a Deus? Será que a resposta vai ser: não custa nada. Né? Tá tranquilo, tá? Vem aqui e tal, né? Quando é conveniente, quando o tempo sobra, né? Quando cai certo na agenda, aí eu venho. Quanto custa adorar a Deus? Quanto custa trazer uma adoração ao Senhor? Ah não, pastor, eu estou no meu carro e estou adorando a Deus. Eu sei que você faz isso. Mas quanto custa você parar tudo só para adorar a Deus? Não é você adorar a Deus enquanto. Quanto custa você parar tudo e adorar a Deus? Ah, mas aí é um trabalho, né? Quanto custa? É exatamente aí. Porque às vezes não é a oferta que você vai dar,
É outra coisa que você vai deixar de fazer. Né? Porque muitas vezes o que a gente está oferecendo oferta diante de Deus, na nossa adoração, é o cordeiro manco, é o cordeiro manchado. A gente às vezes tem uma reunião importante, a gente se prepara da melhor maneira, não agenda outra coisa no horário, ou então fala assim, olha, isso aqui eu não posso agendar porque mais tarde eu tenho isso aqui, e aí eu preciso que não correr o risco de eu não chegar a tempo. Verdade ou não é? Não é? Mas aí quando, qualquer coisa eu chego atrasado. Quando a adoração. Qualquer coisa eu não vou. Né? Porque eu tenho outra coisa para fazer. Irmão, adorar custa. E quanto custa adorar, né, pastor? Quando está tudo bem e quando está tudo mal. Adorar custa, justamente. Adorar custa. Eu, quando estava ministrando esse ensino para os nossos pastores, eu me lembrei da noite em que eu fui trocar com a Ana lá na UTI da Sarinha. Né? E a adoração que eu ofereci a Deus ali dentro do meu carro. Eu tinha convicção absoluta do que eu precisava fazer. Eu precisava pedir a Deus um auxílio para minha filha. E eu não fiz isso. Por mais doido que isso aí parecer, eu não fiz. Eu falei, Senhor, ajuda. Não. Eu fui da minha casa até o lugar do hospital. Era mais ou menos 15 minutos de trajeto. E eu fui adorando a Deus dentro do carro. Fui falando com Deus, como eu estava agradecido pela bondade de Deus sobre a minha vida, enquanto o meu eu interior discutia comigo mesmo. Eu falava para mim, não, rapaz, você está doido, cara, você tem que clamar agora. E eu falava assim, não, eu não tenho como reclamar alguma coisa ou reivindicar alguma coisa, eu estou coberto de bênção, olha só isso, olha isso, olha isso. E ficávamos nomeando os detalhes daquilo que estava acontecendo com a gente, né? O hospital, o especialista disse, aqui perto de casa, eu estou em casa, era para mim estar viajando, né? Chegamos a tempo e tudo mais, e ela está bem, apesar de uma situação dessa, eu não conseguia reclamar. 2 dias depois, um irmão me liga e me conta a minha experiência pela boca dele. O Senhor me manda dizer para você que Ele te viu no carro, antes de ontem, e Ele viu a sua adoração. E Ele viu que você não colocou agravo no Senhor pela sua situação. E aí a melhor coisa que eu já ouvi como um obreiro, né? Um obreiro que eu falo não é pastor, não. Eu falo alguém que serve a Deus, um obreiro, uma pessoa que está querendo servir a Deus. Você foi testado e aprovado. Fala, meu amigo, selo do Inmetro. Eu fiquei feliz demais. Minha situação mudou? De jeito nenhum, é aquilo que a irmã estava falando. A circunstância é contrária, mas a adoração é genuína. Né? Tem um outro testemunho também, antes da gente passar para frente. Um irmão de uma igreja americana perdeu a esposa naquela semana depois de uma batalha de 6 anos contra o câncer. Aquela batalha difícil mesmo, sabe? Aquela de tirar as forças do sujeito. Domingo de manhã, enterraram na quarta-feira, na quinta-feira, domingo de manhã estava lá o pastor na igreja. E aí todo mundo com cara de né? O que vai acontecer hoje, né? O pastor subiu no púlpito e falou assim, vocês acham que eu ia perder a oportunidade de oferecer a Deus uma adoração nessa condição? No céu toda lágrima vai ser limpa, no céu toda dor vai ser tirada. O único lugar que eu tenho para oferecer a Deus uma adoração em contrariedade é aqui agora. Glória a Deus. É o único lugar que eu tenho para oferecer a Deus uma adoração num tempo que me é contrário é agora. No céu eu não vou poder fazer isso. Adorar custa, irmão. Custa. E custa caro. Custa caro. Eu podia dizer para você que adorar custa tudo. Você poder adorar custa tudo, né? Para a glória do nome de Jesus. E se adoração custa, irmãos, evangelizar é natural. Se a adoração ela custa, evangelizar é natural. Olha que interessante. Evangelizar é parte de um coração transformado pelo encontro com Cristo. Quando experimentamos a presença de Deus, sua glória e o impacto de sua graça em nossas vidas, somos compelidos a compartilhar essa experiência com os outros. Evangelizar é fruto direto de uma vida que adora e de um coração que reconhece a bondade de Deus. Né? No texto de João 1, 41 a 42, vemos André encontrar Jesus e imediatamente ir até o seu irmão Simão Pedro para contar sobre o Messias. É natural. É natural. Eu vejo aqui, irmão, eu já vi isso muitas vezes, mas eu lembro
dessa situação em particular, né? Às vezes uma das irmãs acha uma promoção boa no Amazon. É natural, irmão. Ó, irmã, isso aqui está muito barato essa semana. Ficou muito bom, né? É muito bom de comprar isso aqui está uma beleza e tal. Compartilha, né? Esses dias atrás a Macy estava com uma promoção excelente de terno. Mas não teve dúvida, peguei o link e mandei para os meus irmãos. Falei, irmão, link de terno, extraordinário aqui. Evangelizar é isso. Evangelizar não é mais nada do que isso. É você contar uma notícia boa para uma pessoa. Agora, você não vai contar notícia boa se ela não é notícia para você. Se ela não é relevante para você. Por isso que a evangelização, debaixo de um coração que já deu tudo, que custou tudo, ela é natural. Ela é natural. Gastou dinheiro naquele perfume bom, você evangeliza a respeito dele. Ah, isso aqui eu comprei no lugar tal. Não, paguei barato, tá uma benção. As vantagens de você estar cheirando daquele jeito. As vantagens de você ter comprado aquele carro que lhe custou o olho da cara. E aí você conta, não, porque eu consegui fazer isso, porque eu consegui dar entrada de tanto, e aí eu consegui fazer negócio bom assim. Todo mundo que compra carro fez bom negócio, já percebeu? Né? Todo mundo que compra carro fez um negócio extraordinário. E sai contando que fez um negócio extraordinário. Por quê? Porque evangelização é natural, irmãos. Você sabia, olha que coisa extraordinária, que, no sentido de deixar a gente, né, assustado. Sabe quando foi escrito o primeiro livro sobre evangelismo? No século XX. O primeiro livro sobre métodos de evangelismo foi escrito no século XX. Quer dizer que até o século XX a igreja não evangelizou? A igreja sempre evangelizou, irmão. Mas porque só no século XX a gente lançou livro de evangelização? Da mesma maneira que a gente fez livros para ensinar a criança a aprender a falar. Por que a gente escreve livro para a criança aprender a falar? Não é natural da criança falar? Chegar à idade de falar? Por que a gente escreve livro para a criança aprender a falar? Porque tem muitas crianças que não estão seguindo o processo natural. Então nós temos de criar ferramentas para ensinar a criança a falar. Por que a gente está falando sobre evangelismo, irmãos? Porque a igreja não está seguindo o seu curso natural de evangelizar as pessoas. A gente tem que ficar criando programa, ficar insistindo, como ensinando uma criança que na idade correta precisa andar. Nós vamos começar a colocar muletinha nas crianças, rodinha nas crianças. Evangelismo é natureza da igreja, é natural. Quem adora evangeliza, né? Assim como esse padrão consiste ao longo das escrituras. Quando Saulo encontra Jesus no caminho para Damasco, ele é completamente transformado e passa a dedicar a sua vida ao evangelho, né? Eu não fui rebelde à visão. Ele me encontrou lá no meio do caminho, eu não fui rebelde à visão, eu tive que contar o que aconteceu comigo. Isaías, após ser tocado pelo Senhor e ter aquela experiência com Deus, o céu estava perguntando, quem é que pode ir por nós? Eu sempre acho isso extraordinário, irmãos, a coragem de Isaías. Isaías aparece no trono de Deus, lá na sala do trono. É tocado na boca, é tirado dele a iniquidade dele falar aquilo que ele não devia. E aí ele aparece numa reunião. E a reunião era o quê? Era uma entrevista de trabalho. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Onde Deus está falando isso? No céu. Cheio das mais diferentes entidades celestiais do bem que servem a Deus diante do Senhor. Quem há de ir por nós, a quem enviarei? O Isaías, o homem, acabou de chegar, tinha chegado já mal errado, acabou de ser colocado numa condição de poder participar daquela reunião. Levanta a mão, envia eu. Que cara corajoso, meu. Que cara corajoso, que coisa. Ele foi tocado. Foi tocado. Ele entendeu o que ele estava fazendo. Ele viu os anjos falando santo. Ele passou, ele pisou no santo dos santos. Ele enxergou a majestade de Deus. Evangelizar para ele é natural. Contar aquilo que ele viu no céu é natural. Ele quer contar o que ele viu no céu. Tanto que ele quer contar o que ele viu no céu, que ele escreve no capítulo 6. Olha, no ano que morreu o rei Uzias, sabe o que aconteceu comigo?
Eu vi o Senhor assentado no trono, ele está evangelizando, ele está contando o que ele viu. Percebe como o evangelismo é natural? Como você não precisa de ficar criando regra. É natural, irmão, você está cheio. Agora, se você não está cheio, aí é contra a sua natureza mesmo. Se você ainda não encontrou esse ponto, se você não está... E estar cheio, irmãos, não é alguma coisa que você faz. É alguma coisa que você busca. Você não precisa fazer nada para estar cheio. Você precisa estar em constante busca de Deus para você estar cheio. Você precisa de pedir para Deus encher o seu coração. Para que você tenha mais sede de Deus, né? Eu ouvi nosso pastor falando na semana retrasada, no culto de domingo, e eu falei assim, esse é meu pedido também. Ele falou assim, eu tenho pedido ao Senhor que dê sede de Deus à igreja. Sede de Deus. Não é sede dos programas, dos nossos horários de culto, não. É sede de Deus. Porque se as pessoas tiverem sede de Deus, elas vão estar no culto, irmão. Se as pessoas tiverem sede de Deus, elas vão estar nos trabalhos, né? Em nome de Jesus, nesse ano de 2025, nós vamos orar mais. Vamos passar mais tempo na presença de Deus. Eu já estou trabalhando e pedindo para Deus colocar as pessoas certas e levantar os momentos certos para a gente passar mais tempo de oração. Temos mais tempo de oração, voltar às nossas vigílias e passar mais tempo adorando ao Senhor. Nós vamos fazer isso em 2025. Sede de Deus, né? É interessante que evangelizar não precisa ser complicado ou formal. É tão simples compartilhar o que Cristo tem feito na nossa vida, né? Estivemos na sala do trono, fomos marcados por sua presença, curados e transformados e instruídos por Ele. Como podemos então nos calar? Nesse Natal, por exemplo, que é esse período do final do ano, né? A quem que você pode apresentar Jesus? Para quem que você pode falar do Rei? Para quem que você pode convidar? Ó, nós temos agora culto dia 29, é culto da família. Já terça-feira nós temos o nosso culto de fim de ano, 31. Nós começamos uma campanha, da nossa campanha de primícias, convicção e fé. Irmãos, um assunto das primícias nunca foi tão pertinente. Convicção e fé. Como é que faz para mim viver aquilo que eu digo que eu creio? Como é que eu ponho para fora, em conduta de vida, aquilo que eu disse que eu creio no meu coração? Olha que coisa fantástica e extraordinária. Nós precisamos estudar isso aí. Irmãos, isso é um prato cheio para um monte de gente que está aí fora. O pastor falava, está cheio de gente no mundo falando assim, olha, eu amo Deus, Deus é tudo para mim. E Deus é tudo para a pessoa? Não é. Agora, não é porque ela não quer. Ela quer que Deus seja tudo para ela. Mas como é que ela faz para que Deus seja tudo para ela? Como é que ela aprende para que Deus seja tudo para ela? Como é que ela descobre quem é Deus que é tudo para ela? Porque tem muita gente que fala que Deus é tudo para mim, e o Deus dela é ela. Ela é tudo para ela mesma. Então nós precisamos, irmãos, trazer as pessoas. Esse caminho aí, eu tenho para você. Ó, eu lembro, irmãos, quando começou aquela onda na igreja, daquele negócio de pirâmide. Muitos irmãos entraram nisso. Telex Free. Olha, você dá tanto aqui, você angaria mais isso, e o Telex Free paga não sei quanto para você por mês e tal, não sei o que, lembra disso? Aquelas coisas de pirâmide, né? E a pessoa vê, eu não sei quantas coisas que as pessoas veem, descobre, ó, vamos fazer isso, olha, vamos fazer isso aqui que dá dinheiro. Irmãos, e falar sobre aquilo que muda de verdade a vida da pessoa e quem ela é. Nós precisamos fazer isso e nesse Natal. E se, né, essa questão do cuidado, essa questão do evangelismo é natural, discipular então, irmãos, é crescer. Discipular as pessoas simplesmente é crescer. É a essência de transmitir a vida de Cristo aos outros, ajudando a caminhar. Depois do evangelismo vem o discipulado. Aliás, muita gente, alguns teólogos dizem que não existe evangelismo sem discipulado. Se você evangeliza alguém e não discipula, você não evangelizou. Porque o evangelismo não é simplesmente a pregação, é transmitir o conhecimento do evangelho. Então, se evangelizar é natural, o discipulado é o crescimento dessa nova natureza, é a continuidade dessa natureza. É como se o evangelismo fosse o parto e o discipulado é o cuidar dessa criança.
É natural você discipular. Às vezes eu vejo aqui na igreja, isso acontece muito. Alguns irmãos novos na fé, nós temos alguns irmãos aqui da nossa igreja, que eu vejo no final do culto, sempre estão conversando com a pessoa e falando, então, mas é assim, você tem que crer, você tem que ter fé. Olha, isso aqui Deus está fazendo na sua vida e tal. Isso é discipulado. Discipulado não é uma classe que a gente senta e começa a falar, não, discipulado é aquilo lá, vou te acompanhar. A pessoa vai te contando a vida e você fala assim, olha, isso aqui é um método de Deus para isso, isso aqui é um método de Deus para isso. Compartilhar com a pessoa, discipulado, né? É um convite para nos tornarmos cultivadores espirituais, como estão investindo a ajudar os outros a crescerem. Às vezes, irmãos, ajudar a pessoa a crescer nos custa tanto, que a gente até fala para o outro irmão, essa pessoa eu não aguento mais, eu não fico me ouvindo isso aí não. Eu não vou ficar me ouvindo, não. É muita encheção para a cabeça da gente e tal. Mas eu dou graças a Deus que ninguém toma decisão sobre isso de verdade, só vento, né? Ventila isso porque está com raiva, porque custou aquele comentário, aquele tipo de posição e tal. E eu tenho certeza absoluta que você pode contar isso para você mesmo. Você pode olhar no espelho e contar isso para você mesmo. Valeu a pena ou não valeu? Até agora continuar insistindo. Essa pessoa mudou ou não mudou com o seu investimento, com o seu cuidado? Está melhor hoje do que está 3 anos atrás ou não está? É isso aí, irmão, que conta. Custa tudo. Só que a gente já deixou tudo lá no altar da adoração. E agora a gente prossegue, compensa. Alguém fez isso por nós. Quando eu fico pensando nisso, eu não falei no estudo, né? Problema porque eu estava na frente dos meus companheiros, mas quanto custou para o pastor me discipular? Para o meu pastor. Quanto custou para ele me colocar num padrão que fosse a partir da palavra de Deus? Custou, irmão. Né? Quanto custa a gente discipular os nossos filhos? Custa. Mas vale a pena ou não vale? Vale a pena ou não vale ver começar Cristo crescer na vida deles? Começar a ver a palavra de oração mudar na boca deles? Começar a ver os comentários deles sobre a Bíblia, sobre o que é a vida? Começar a refletir mais os ensinamentos que você deu? Claro que compensa, mas custa, irmão. Custa e custa caro. Talvez aquele amigo que não consegue abandonar um vício, né? Talvez aquela pessoa que só fala mal dos outros, que você precisa de discipular. Ela fala, isso aí não é um bom comportamento para você. Olha, isso aí não é uma boa maneira de viver. Isso aí não é uma boa maneira de você olhar a vida, né? Discipular custa, né? O texto de Hebreus diz assim, portanto, tomai Hebreus 12 ao 14. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e farei veredas direitas para vossos pés, para o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Discipulado custa você crescer. Crescer dói. Crescer dói, né? O Natal é uma época perfeita, por exemplo, para você começar novas práticas de discipulado. Uma delas, por exemplo, é o culto doméstico. Comece a reunir sua família para estudar a palavra de Deus e orar juntos. Não precisa de muito, irmão. Antes de dormir agora nós vamos ler um versículo bíblico. Aqui em casa a gente ora. Introduz um versículo bíblico. Introduz uma leitura de um salmo. Vamos aqui, vamos recitar o Salmo 1, todo mundo junto, vai. Começa assim, depois coloca um hino, canta um louvor juntos, né? Canta o hino da harpa. Lá em casa, por exemplo, segunda-feira, todo dia todo mundo ora antes de dormir, né? Mas segunda-feira é o dia do culto. 2 hinos da harpa, levanta os pedidos de oração, ora uns pelos outros, cada um faz uma leitura bíblica, no final um comentário, ora de novo, terminou. 45 minutos, 30 minutos. Não é um culto de 2 horas igual aqui na igreja. Não, agora vai subir as crianças, aí sobe o Noah e a Sara para cantar. Agora o grupo das mulheres de fé, aí a Ana sobe para cantar. Não, irmão. Uma mensagem de 45 minutos com slide. Não. Culto doméstico. Marcar na sua casa, as estacas da sua casa. Discipular, né? Investir em relacionamentos. Quanto tempo faz que você não faz um novo amigo para ajudar ele a conhecer Jesus? Investir nos relacionamentos, né? Investir nas pessoas, né? Para que elas andem junto com você.
confrontar as pessoas com amor. Discipular é plantar sementes que darão frutos eternos para o reino de Deus. Nesse Natal, aceite o desafio de discipular. Olhe para as pessoas ao seu redor com os olhos espirituais e pergunte: como eu posso ajudar essa pessoa a caminhar com Jesus? Como é que eu posso ajudar essa pessoa a se aproximar de Jesus? O que é que eu posso fazer? Às vezes eu estou entrando num lugar e eu falo assim: Senhor, eu não quero entrar nesse lugar e as pessoas só serem amigas de um pastor. Eu quero que elas conheçam a Ti. Como é que eu faço isso hoje? Me dá uma oportunidade para mim discipular alguém, para mim manifestar um novo aspecto da fé a essa pessoa. Como é que eu faço? E aí, irmãos, se adorar custa, se evangelizar é natural, e se discipular é o crescimento, cuidar uns dos outros é servir Jesus. Cuidar é servir Jesus, porque Jesus fez isso por nós, né? O ato de cuidar é mais que um gesto de bondade, é uma expressão do próprio coração de Deus. Jesus declarou: tudo que fizeste a uns desses pequeninos, a mim fizestes, né? O próprio nascimento de Jesus é cercado de simplicidade e humildade, e foi um ato de profundo cuidado de Deus pela humanidade. O fato de Jesus ter nascido da maneira como ele nasceu não é um ato simples. Não está cercado de significado. Às vezes a gente fala que para a coisa ser maravilhosa, ela tem que ser complexa, né? Ela tem que ter vários elementos de complexidade. Mas o simples, irmão, às vezes fala muito mais alto. Muito mais alto. O simples, às vezes, é um início para algo extraordinário que Deus vai fazer lá na frente. O simples, irmão. O simples, né? É por isso, irmãos, que aqui como igreja, como povo de Deus, a gente preza pela simplicidade do Evangelho. O simples, irmão. Quando a gente olha o nascimento de Jesus, eu tenho comentado isso há algum tempo, né? A gente vê a beleza, por exemplo, do fato de ele ter nascido em Belém, da Judéia, e ter nascido numa estrebaria. Todo mundo fala: porque ali demonstrou a pobreza dele. Muito mais do que isso, irmão. Primeiro, nascer em Belém era para completar a profecia. Só que a profecia não era Belém, era Belém Efrata. E Efrata era uma comarca pequena de Belém. Era como se fosse a área rural de Belém, ligada a Belém. E Efrata era onde ficavam as terras de Davi. Eu já contei isso para você uma vez. As terras de Davi ficavam ali em Efrata. E quando Davi foi estabelecer tudo aquilo que ele estabeleceu para que Salomão conseguisse ter o recurso suficiente para construir o templo, quando ele preparou tudo aquilo, ele doou as terras de Efrata para que fosse feito o manejo do gado, o manejo das ovelhas que fossem usadas para o sacrifício lá em Jerusalém. E todos os anos o sumo sacerdote descia, escolhia um dos cordeirinhos, ele ia lá e escolhia um dos cordeirinhos para levar para Jerusalém para ser sacrificado na Páscoa. E nos outros sacrifícios que tinha durante o ano também. Só que o cordeiro da Páscoa era um cordeiro que não podia ter mancha, lembra? Tinha que ser perfeito. Então, para não ter problema, ele descia lá naquelas terras ali de Belém e Efrata, naqueles campos que tinha sido era da família de Davi ainda, que era da família de José. Ou seja, José, quando desce para a estrebaria em Belém e Efrata, está na casa dos primos. Não tinha lugar na estalagem. Para onde ele vai? Vai para a casa da família. Porque dentro da casa da família, né, da porta para dentro tudo é quarto. Aí não tinha lugar, falou: estrebaria, vai ficar ali, então vai estar quentinho, tá? Os animais esquentam o lugar, Maria não vai ter problema, fica ali. E aí nasce a criança. Só que o sacerdote, quando descia, mais uma vez eu estava falando para você, ele descia, e quando ele escolhia o cordeirinho que estava de 1 ano, o que ele fazia? Ele enrolava em panos para o cordeirinho não se machucar, porque ele não podia ter mancha, e colocava ele dentro da manjedoura para ele sair de viagem depois. Quando os pastores recebem: olha, vai lá na cidade de Belém, nasceu o Messias, o Salvador, como é que vocês vão achar a criança? Vocês vão achar a criança envolta em panos, deitado numa manjedoura. Era o cordeiro. No ato de simplicidade, no ato de humildade, Deus estava cumprindo uma promessa, irmão. Glória a Deus, aleluia. No ato de simplicidade, Deus estava cumprindo uma promessa. O que isso tem a ver com cuidar? Vou te falar o que tem a ver com cuidar.
Às vezes, irmãos, Deus dá uma coisa simples para você fazer para alguém. Uma coisa simples, irmão, para você cuidar de alguém, ajudar alguém com alguma coisa simples. Não é coisa extraordinária, não. É simples. Às vezes é um dinheiro que não te custa nada. Uma coisa que você tem que não te custa nada. Deus fala assim, dá isso aqui para essa pessoa. Ou então, faz isso aqui por essa pessoa. Aí você fala, não, isso é tão pequeno. Mas você não sabe que Deus está cumprindo uma promessa na vida dela. Uma oração que você faz, né? Deus prometeu a cura da enfermidade. Aí uma oração que você faz, Deus cura. Uma maneira que você serve, Deus motiva alguém. Deus motiva uma pessoa. Deus faz com que uma pessoa mude de ideia por conta de um serviço que você presta. Servir, irmãos. Cuidar. Né? Deus estava manifestando o cuidado dele sobre a humanidade no ato simples do nascimento de Jesus. Talvez para a mãe, eu já falei isso uma vez, talvez para Maria naquele momento, eu falei, poxa vida, como é que o Filho de Deus vai nascer num lugar desse? Esse menino tem uma promessa, o Gabriel falou comigo, Isabel falou comigo. Não aparece no texto em momento algum, irmãos, que eles foram avisados que eles iam para a criança nascer em Belém. Eles estão em Belém por causa do censo, eles foram obrigados a ir para Belém. Eles não foram para Belém para a criança nascer lá. Tanto que Lucas fala assim, deu os dias do nascimento, a conta não bateu. Chegou lá, talvez foi o burro mexendo durante a viagem e tal, a criança mexeu, não deu tempo de voltar para casa, a criança nasceu. E parece que está tudo dando errado na vida, mas não, é Deus cuidando. Glória a Deus. É Deus cuidando. Talvez pareça que vem numa hora inconveniente, mas Deus coloca na nossa mão para a gente cuidar. Glória a Deus. Ah, essa pessoa é muito difícil. Ah, essa situação é muito complicada. É para você cuidar. É para você justamente botar a mão e cuidar. E servir, né? E ajudar. Você precisa ter essa percepção de cuidado, de cuidar das pessoas. Né? Uma cura de uma enfermidade, uma oportunidade de trabalho em outra área, uma restauração familiar ou emocional. Você pode se perguntar, como saber dessas coisas? Não tenho bola de cristal. De fato você não tem, não precisa ter. Mas você teve lá na adoração, você está em comunhão com Deus, Deus vai te usar. Deus vai te falar, põe a mão aí, ajuda, socorre, coloca o braço debaixo aí da caminhada, cuida dessa pessoa. Nós temos um dos departamentos mais bonitos da nossa igreja, que é o Caring Groups. E o Caring Groups, aquela chamada que a gente faz, é muito mais do que uma chamada. É a oportunidade que nós temos de cuidar daquelas pessoas. Por que não está vindo na igreja? Aquela pessoa do seu grupo, que faz 4 semanas que não vem, por que ela não está vindo? Você sabe qual é o motivo dela de não estar vindo? Você mandou uma mensagem para ela. Essa é a motivação do Caring Groups. Até o próprio pastor, para ele saber, olha, o fulano já não está vindo, já percebi e tal, mas o outro irmão percebeu e me avisou aqui pela lista. Mas às vezes, irmãos, as pessoas recebem um contato com muito mais alegria com o irmão da igreja do que do pastor. Porque do pastor, se a pessoa está mal, ela fala, já está, tá vendo? O pastor está verificando minha frequência. Mas quando o irmão liga, o irmão está sentindo falta da minha ausência. É diferente. A pessoa se motiva. Use, irmãos, o que Deus te deu para cuidar uns dos outros. Né? Glória ao nome de Jesus. Nesse Natal que possamos cuidar com amor, intencionalidade e adoração. Afinal, cuidar é uma forma de dizer, nós viemos adorá-lo. E por último, na nossa conclusão, a responsabilidade é minha. Eu lembro disso que certa vez eu estava com o nosso pastor, numa reunião que ele estava tendo com... A gente estava, na verdade, tomando um café, recebendo um pastor do Brasil, de uma muito grande e renomada parte da Assembleia de Deus, no Nordeste do país. Esse pastor é alguém que a gente admira muito, porque ele tem uma capacidade de administração que é extraordinária. Extraordinária. Ele administra de uma maneira assim, que no Brasil não tem igual. E a gente estava conversando tal, e o nosso pastor estava falando com ele. Ele estava falando sobre alguns momentos do ministério em que ele encontrou algumas pessoas que não estavam cumprindo com algumas tarefas, né?
E a cada tarefa que ele apontou, a pessoa deu uma desculpa para aquela tarefa, porque aquela tarefa não estava feita. Por que isso aqui está assim? Ah, pastor, por causa do fulano de tal. Por que isso aqui está assim? Ah, pastor, por causa disso aqui. E por que isso aqui está assim, meu amigo? Ah, porque eu não vi, pastor. E aí, por fim, aquele pastor olhou para aquele rapaz, para aquele obreiro jovem, e falou uma frase que eu nunca mais esqueci na minha vida. Ele falou o seguinte: olha, você delega tarefa, mas não responsabilidade. Você delega tarefa, responsabilidade você não delega. Você pode até falar assim: olha, eu vou trazer a pessoa aqui para a igreja, mas o pastor que pregue. Tarefa do pastor, né? Mas a responsabilidade de você buscar alguém para Jesus é sua, não é minha. A responsabilidade de você falar de Jesus a primeira vez para aquela pessoa não é minha, é sua. Você pode até delegar pedindo a sua tarefa de adoração ao grupo de louvor aí e tal, adora a Deus, eu vou levantar minhas mãos aqui. Você pode até usar o grupo de louvor na tarefa da adoração, mas a responsabilidade de adorar é sua. Você pode até, na parte da questão do cuidado, usar as ferramentas que a gente tem no ministério para ajudar a cuidar, mas a responsabilidade de cuidar é sua. Com ferramenta ou sem ferramenta, com ajuda ou sem ajuda, a responsabilidade é sua, ela é minha. De nós oferecermos adoração, de nós evangelizarmos, de nós discipularmos as pessoas, e de nós termos o cuidado uns com os outros. A responsabilidade é de cada um de nós. Os reis magos, os sábios do Oriente, eles não falam assim: ó, é o seguinte, ó, leva esse presente lá para o rei, representa a gente lá para o rei que nasceu. Não, irmão, eles pararam tudo, subiram no camelo e eles viajaram. A responsabilidade de fazer aquilo era deles, eles não podiam delegar para ninguém. Você não pode delegar para ninguém aquilo que é para você fazer. Você pode utilizar, eles utilizaram, por exemplo, um camelo na tarefa de viajar, para viajar mais rápido, para viajar mais confortável, para viajar mais seguro, mas a responsabilidade de viajar era deles. Entende o que eu estou dizendo? Você pode ser abençoado com tarefas, você pode ser abençoado durante as tarefas, mas a responsabilidade é sua. Evangelizar, compartilhar quem encontramos, né? Discipular, conduzir os outros a caminhar com o rei, cuidar, demonstrar o amor do rei uns aos outros para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Adorar significa reconhecer quem Jesus é declarar sua beleza, sua verdade em seu coração. Não é algo que acontece apenas no Natal ou durante um culto, é um estilo de vida. Assim como os magos, somos chamados para parar tudo o que estamos fazendo e nos prostrarmos diante dele. Então a gente termina perguntando para você, né? Como é que a gente está oferecendo o melhor da nossa vida ao rei? E como é que eu posso manifestar isso de forma responsável e prática? Nós temos agora no próximo domingo o nosso culto da família. Culto da família, próximo domingo, às 10 da manhã. É o último culto da família desse ano. Nós temos a responsabilidade de trazer pessoas para adorar a Deus e para conhecer uma nova expressão do que significa ser família. Trabalhe, irmãos. Convide pessoas. A família de um monte de gente está acabando o ano quebrada, né? Às vezes alguém chega para mim e fala: pastor, o fulano de tal falou assim, assim. Irmão, eu estou de braço aberto para receber quem for. Não tem problema nenhum. Com o mesmo amor que eu sempre dediquei. Por quê? Irmãos, o nosso trabalho não é ficar defendendo a nossa moral, quem nós somos, ficar tomando com o dedo, com picuinha. Fica, não, porque essa pessoa... Não, nós estamos aqui para representar o Jesus. A responsabilidade é nossa, de cada um de nós, de receber, irmãos, de manifestar amor, de mostrar a graça de Deus, irmãos. A responsabilidade é nossa de fazer isso. Nós estamos aqui para representar ao Senhor Jesus Cristo e fazer com que o nome dele seja conhecido. Glória a Deus. Por isso que nos custa adorar. Por isso que para nós é natural evangelizar. Por isso que para nós faz parte do nosso crescimento discipular. E o nosso cuidado é a nossa maneira de demonstrar o quanto nós queremos servir ao nosso Deus, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém.
Olha, seja evangelizando, discipulando, cuidando, simplesmente parando para agradecer. Lembre-se de que a sua adoração não pode ser terceirizada. Os magos nos deixaram o exemplo de adorar é priorizar. É oferecer não o melhor, não as sobras. É reconhecer que tudo o que mais pode esperar, porque Ele é digno. Nesse Natal, pare tudo o que estiver fazendo e adore a Deus pela sua beleza, pela sua verdade e pelo seu coração. Ofereça a sua vida, sua voz e o seu tempo ao Rei. Agora, Feliz Natal e vamos adorar Jesus. Amém. Glória a Amém? Deus. Que Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós terminamos hoje aqui o nosso último culto de ensino do ano de 2024. A gente só vai voltar a falar no culto de ensino agora, no primeiro culto da nossa campanha de primícias no começo de 2025. Amém? Amém. Eu quero incentivar você a não perder nenhum culto de ensino em 2025. E não só isso, né? Mais do que isso. Você não perder essa campanha de primícias. Essa campanha de primícias, irmão, vai arrebentar com as nossas estruturas, vai construir um homem novo no nosso coração. Nós vamos ser reconstruídos por Deus em 2025. Você vai ver só. E 2025 vai ser um ano de bênçãos como nunca antes você desfrutou na sua vida, para a glória do nome de Jesus. Amém? Amém. Fique de pé por gentileza, nós vamos fazer mais uma oração.